Bom, pessoal, queria abrir aqui falando, agradecendo a presença de todo mundo aí que está, falar que deixar uma paralisação para vocês, tá? Porque no dia a dia a gente vê que quem se dedica à tecnologia durante as 8 horas de trabalho é uma coisa, acho que é o nosso trabalho, faz parte. Quem chega em casa e vai um pouquinho mais além, bom, acho que é quem se destaca. Quem está aqui investindo uma sexta-feira para falar de tecnologia numa comunidade como essa aqui, realmente é quem faz diferencial, tá? Então, parabéns já para todos vocês que estão aqui. E vamos falar um pouquinho da nossa experiência aí com o blockchain empresarial na SEC. O anúncio saiu como blockchain empresarial, uma jornada de redes, multi-organizações da produção. Eu achei que ficou super chato no day, tá? O blockchain é uma jornada inesperada. E para chegar nessa jornada inesperada, o que era o blockchain, eu preciso falar com vocês um pouquinho antes sobre o que é a SEC, tá? Então vamos lá. Isso sou eu, tá? Então, atuação no mercado financeiro, já estou em indústria, governo, Nota Fiscal Paulista, participei também do desenvolvimento deles, depois participei um pouquinho de IoT industrial lá na Itália com a General Electric, na plataforma do Predix. Vim para cá para falar da SEC, depois, e queria contar com vocês um pouquinho da jornada da SEC, porque era o pano de fundo para a gente falar do blockchain. Tá? E a SEC, bom, que bicho é esse, né? Quem é a SEC? A SEC é uma IMF. Quem aqui sabe hoje o que é uma IMF? Ninguém? Bom, o que é uma IMF, pessoal? IMF é uma infraestrutura de mercado financeiro. Então, veja que existe um mercado financeiro, onde são os grandes bancos, operadores de crédito, e existem as instituições, sistemas, plataformas que suportam esse mercado financeiro. Tá? Você deve ter ouvido falar da Bovespa, ou B3, onde você tem todo o registro de valores imobiliários no mercado, a Câmara Interbancária de Pagamento Brasileiro, onde roda toda a parte de liquidação. Se você faz um DOC, um TED, existem ali sistemas que estão na infraestrutura de mercado financeiro, fazendo esse valor transitar entre as instituições para efetivar o que o mercado financeiro está comandando. Tá? Então, a IMF, basicamente, ele auxilia ou cria toda essa categoria de base de plataforma para o mercado financeiro conseguir operar. E ali no cantinho em cima, essa foto bonita do site do Banco Central é a SEC. Ele está na rede do Sistema Financeiro Nacional. Tá? E essa rede ela é tanto física quanto virtual, ela realmente existe uma rede lá onde se conecta, porém não é necessário estar conectado. Tá? Hoje nós não estamos conectados, mas nós nos encontramos nesse contexto. Tá? Mais um pouquinho, falando, essa aqui é a nossa foto, quando o seu filho sai como campeão da Olimpíada de Matemática no jornal, você corta no jornal e guarda, né? Isso aqui a gente guardou do ano passado, quando a gente foi autorizado como uma IMF. Nós começamos como uma fintech, uma startup, fizemos um pleito no Banco Central, uma jornada de aprovação, de homologação, até dos conceitos que eu vou falar um pouco do blockchain para vocês, passam por aqui, mas esse foi quando a gente saiu lá no ano passado, nosso primeiro ativo financeiro, que foi a Duplicata, eu já conto um pouco dele lá em agosto, e o segundo aqui foi quando a gente saiu aprovado no começo do ano para recebíveis de cartão de crédito. Não sei se vocês acompanharam a guerra das maquininhas que teve aí no começo do ano, onde a credenciadora zerou a taxa, o outro zerou a taxa, todo mundo começou a ir atrás desse crédito mais barato no mercado, que é a nossa missão, é conseguir fazer com que o crédito chegue mais barato para nós, temos as pontas mais fracas, né? Então esse aqui foi quando a gente foi aprovado para fazer recebíveis de cartão de crédito e gerou bastante, tanto o sistema estava pronto, quanto a nossa interação com o Banco Central para ter um modelo mais flexível e distribuído para facilitar o crédito, né, sem ter uma verticalização. Bom, mas enfim, né, esse aqui é um outro, só para a gente finalizar a parte do quem é a SEC, um reconhecimento do Banco Mundial, falando um pouco das startups que têm maior impacto socioeconômico na América Latina. A gente está aqui nessa listinha junto com o Nubank, Creditas e outros grandes nomes aí do mercado. Tá? De novo aqui, a gente guardou a medalhinha mais por orgulho. Vou falar um pouquinho para você assim, porra, o que é um ativo financeiro, o que tem a ver o blockchain com isso e o que tem um alface nessa tela, né? Vamos falar como é que uma alface vira um ativo financeiro e depois abrir o capô do nosso blockchain e um pouquinho nossa avaliação, tá? Os 3 temas que eu quero trazer para você nessa nossa conversa, certo? O primeiro é falar um pouquinho desse panorama
geral da CERC, que é o nosso pano de fundo do blockchain. O segundo é falar exatamente dos nossos testes com o blockchain. Tá? Então, todo o benchmark que a gente fez, todos os testes que a gente homologou, nosso laboratório. E o terceiro, como é que você pega um pouco um mercado regulado, onde as pessoas ainda têm um pouco de preconceito com soluções novas, e você cria toda uma jornada, certo? Para trazer um conforto em relação aos riscos que aquele regulador ou aquele investidor não quer comprar para adotar alguma coisa nova. Tá? Esses são os 3 temas e a gente passou um pouco por isso. Como é que você vende uma solução para um regulador ou para investidores, trazendo bastante respaldo nos riscos. Tá? Bom, voltando ao alface, essa história aqui ficou famosa no Banco Central, tá? E prometo que vai ser rápido só para a gente chegar já no blockchain. Tanaka, Quitanda da Tia Vera, Banco Pantera e a SEC. E o Banco Central ainda repete essa história até hoje, quando a gente volta lá e falar de qualquer outra coisa, mas vamos lá. Quem que é o Tanaka, a Tia Vera, a Quitanda, o Banco Pantera e a SEC? Tanaka é um cara que vende alface, certo? Então ele planta o alface, ele tem toda a cadeia de geração de valor dele, ele vai empacotar esse alface, transportar esse alface e vender para a Tia Vera, tá? A Tia Vera, ela é uma quitanda, ela vai comprar alface do Tanaka, certo? Só que a Tia Vera vai pagar o Tanaka daqui a 30 dias. Isso é importante. 30 dias porque eles negociaram uma venda a prazo, porque geralmente as coisas acontecem no mercado de intercâmbio comercial. E o Tanaka não tem problema, porque o Tanaka já pagou o cara que levou o caminhão, pagou o cara que empacotou, pagou o alface que ele montou, e ele precisa ter dinheiro na hora. Só que ele vai receber só daqui a 30 dias. Então, tem uma operação muito conhecida no mercado que chama-se adiantamento de recebíveis, ou desconto de duplicatas. Tá? Basicamente é o seguinte: Tanaka vai no banco, ou qualquer outro cara que ele precise, que seja um agente financiador de crédito. Tem startups como a Adiantei, ela faz isso. Você vai lá com o duplicata e ele adianta. Falando desse cara aqui, o Tanaka vai chegar no banco, colocar a barriga lá no balcão, falar assim: cara, eu tenho essa promessa de pagamento da Tia Vera para daqui a 30 dias e eu quero adiantar isso. O banco vai olhar e falar: cara, eu não conheço você, eu não conheço a Tia Vera, eu não sei se vou receber esse dinheiro, eu não sei o que vai acontecer comigo, então eu vou fazer o seguinte: nesse cenário de incerteza, minha opção é ou te negar, ou cobrar um juros estratosférico, certo? Ou falar: deixa aqui 5 vezes o valor que você quer, como garantia. Ou seja, o Tanaka, que é um cara que tem um crédito bom, que tem um nome limpo, que tem um recebível saudável, né? Então assim, é um dinheiro que é certo que vai receber, e não consegue pegar crédito, você não consegue ajudar o pequeno e médio empresário, porque os grandes bancos não conhecem os caras. Então eles ficam ali à mercê de um mercado que é reconhecido por fraudes e por um monte de outra gente que faz toda tipo de falcatrua e afeta o pessoal que é honesto. Né? Então a gente falou: cara, não é possível, cara. Vamos criar um negócio aqui que auxilie o pequeno e o médio empresário, todo o mercado brasileiro, a tomar crédito quando realmente o cara for idôneo, quando tiver uma boa perspectiva de crédito. Criamos a SEC, tá? Então a SEC é uma empresa, é uma infraestrutura de mercado financeiro hoje homologada, mas lá atrás era uma fintech, éramos uma empresa para fazer a avaliação desses recebíveis, né? E como é que funciona isso? Tem alguns critérios, tá? Primeiro é o seguinte: você tem que avaliar essa transação comercial do cara. Então como é que você avalia se o transporte foi realmente efetivado? Porra, cara, transportou alface, a alface chegou? O caminhão tombou? Se era de leite, o leite azedou, né? No tráfego do cara, no trânsito do cara, ele conseguiu passar de uma forma que faz sentido geograficamente, né? Então ele saiu de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, ou você pegou lá o documento de transporte do cara e estava São Paulo, Acre, Amapá. Tem de tudo nesse mercado. O cara quer falsificar, você não imagina as coisas que aparecem. Então, essa é a primeira perspectiva que a gente avalia. Tá? A segunda é mercantil. Mercantil, então, cara, qual é a relação entre as partes? Né? Faz sentido um açougue comprar vidro em porte industrial? Não, né? Uma açougue fazer com vidro em porte industrial. Faz sentido uma sapataria comprar bacon? Não, cara. Pô, tudo bem, tudo é couro, mas cada um tem uso ali, né? Então, essa é outra perspectiva que a gente avalia. Fiscal, qual é a relação do cara? Ele está vendendo para o primo dele? É o primo, é o tio, é o irmão? Não sei. Temos que avaliar como é que está a situação da minha receita.
E o crédito, né? E o crédito aqui é o mais importante. Por quê? E quando você fala do Tanaka, que pegou aquele recebível, certo? Que nada mais é do que aquela promessa de pagamento da tia Vera. Chegou no banco e falou, eu quero adiantar. Vamos falar que o banco deu para ele aquele dinheiro. O que impede o Tanaka hoje, de chegar em outros 9 bancos e adiantar com o mesmo recebível? Nada, porque hoje você não tem um sistema ou uma plataforma, uma base centralizada onde todos os ativos financeiros estão registrados no mercado e a gente consegue ver o comprometimento em cima daquele ativo. Então, se um ativo já está usado numa operação de crédito, cara, não pode ser usado em outra. Ou alguém vai tomar um risco muito grande de não receber, certo? Se as empresas falirem, alguém vai cobrar, e aí, de quem que é o dinheiro? Tem um pouco a ver com a crise de 2008 lá atrás, de lastro podre, você deve lembrar lá do Merrill Lynch. Bom, esse ponto é um ponto essencial, assim, né? Então, qual que é a função da SERC? A gente já viu o que ela é. A SERC é uma registradora, tá? E como uma registradora, ela tem um poder de cartório. Certo? Como é que você prova que o seu filho é seu? Você vai no cartório e diz, esse filho é meu. Como é que você prova que esse recebível aqui, que o banco pegou do Tanaka, é dele? Ele vai no cartório e registra. Como isso acontecia na era jurássica, antes da SERC? O banco tinha lá um estagiário, colocava lá o recebível, que nada mais é do que a impressão de uma nota fiscal eletrônica, embaixo do braço, ia lá no cartório de quem ofereceu o recebível, tem que ser na praça do cara, se for no Acre, ele vai pro Acre, e ele registra no cartório. Você acha que os cartórios verificam um ao outro na hora de fazer uma operação de crédito? Metade do cartório do Brasil não tem sistema nem informatizado. Bom, então a SERC, resumidamente, tá? Ela é a primeira infraestrutura de mercado com foco em crédito autorizada nos últimos 30 anos. Tá? E somos um cartório digital. Bom, sendo um cartório digital, tem uma operação que é essencial que seja feita para a gente garantir que o mercado não vai ser fraudado. A solicitação do Banco Central, tá? Então, assegurar a unicidade de ativos financeiros. Ou seja, o que a gente falou, se o cara está usando um ativo para aquela operação, ele não pode passar em outros 9 bancos e ficar usando esse ativo para essa operação. Para isso, a gente começou a estudar algumas coisas. A gente falou, o que a gente pode usar para fazer essa unicidade? Veja, a gente estava aí no cenário do mercado financeiro, onde você tem várias instituições que são obrigadas a assegurar essa condição. Então a gente teria que fazer uma operação com várias IMFs ou várias empresas para conseguir garantir essa unicidade. Obviamente que a palavra blockchain vem na nossa cabeça. Vamos falar de sistemas unificados? O que eu vou fazer? Cada um abre uma API aí, vamos se falar? Complicado, né? Quem tem a verdade, qual é o time de sincronização, se o cara escondeu o que quer falar, é complicado. Fazer uma base central, ponto só de falha, todos os ativos do mercado num lugar só, então também complicado. Bom, aí a gente começou a olhar para isso aqui. Quais são os pilares do blockchain, quando você fala de todo esse hype que ele teve nos últimos tempos aí? Ele garante muita coisa boa, né? Ele garante imutabilidade, rastreabilidade, autenticidade de quem realmente está fazendo aquela transação, segurança, sincronia da informação, isso é essencial. Você já não precisa fazer mais conciliação no final do dia, todo mundo tem a fonte da verdade. Né? Redução de custo também, porque você está rodando basicamente com armazenamento e processamento, você não tem licenciamento de algumas coisas e tudo mais. Bom, como é que você imagina que é a reação de um mercado regulado pelo Banco Central ou outros grandes executivos do mercado financeiro, quando ouvem falar de blockchain, já associam a Bitcoin? É muito boa, né? Então, o pessoal já coloca aquela barreirinha para falar, cara, é coisa de aventureiro, não vai rolar. Vocês estão olhando para a solução aí que não é de interesse do mercado ou não é de nosso interesse. Será? Faz sentido você, a partir de um preconceito besta, não avaliar isso? Não faz sentido. Bom, o que a gente fez? A gente montou um lab. Vamos testar. Vamos avaliar se a gente consegue comprovar para todas as partes interessadas nesse mercado que falar de blockchain não é coisa aventureira. Né? Falar de blockchain, ele vai ser avaliado por critérios coerentes em várias perspectivas. Né? A primeira perspectiva técnica.
Como é que eu garanto que eu vou ter transações por segundo capazes de atender o mercado ativos financeiro inteiro? E ativo, hein? Como é que eu vou conseguir atender a conectividade de diversas redes aí, homogênea, heterogênea, rede pública, rede privada? Segurança, como é que eu vou evitar que isso seja invadido ou alterado, ou qualquer outra perspectiva que possa afetar esse aspecto, né? Funcional, como é que eu garanto a unicidade? Como é que eu falo de sincronia? Como é que eu falo de sigilo? E sigilo é importante, porque veja, por mais que você tenha realmente troca de informação, e deveria ser transparente no blockchain, eu não quero abrir o meu negócio para o outro, né? Como é que eu não abro o meu negócio para o outro se eu estou numa rede sincronizada o tempo todo com as mesmas informações? É um desafio. Custo, governança e continuidade, perspectivas de negócio. Como é que eu também trago segurança para todos os gestores e todo mundo que quer ver isso sendo perene. E a parte regulatória. Tá? Então, falar de alta disponibilidade, RTO e RPO. Não sei se todo mundo aqui sabe a requisito legal para você se tornar uma IMF perante o Banco Central, a parte técnica. Nós somos obrigados a manter 99,8% de disponibilidade ao longo do ano, né? Então, a gente só pode sair por 4 minutos por dia, porque o mercado financeiro nos enxerga como um caminho crítico. E imagine que se a gente sai do ar e um banco não opera, ele vai ficar bravo, né? Então, realmente a gente tem bastante preocupação com tudo isso. Então, foi uma perspectiva de avaliação bem profunda aqui na parte de alta disponibilidade. RTO e RPO. RTO é o Return to Operation, que se a gente sair do ar, o seu limite é 2 horas. Se você não voltar em 2 horas, você pode perder o seu status como IMF. Então, a gente tem uma missão crítica de voltar para a produção em até 2 horas. E o RPO é Recovery Point Objective. Se eu sair do ar e volto em 2 horas, eu vou voltar ao backup do dia anterior, ou eu volto exatamente no ponto que eu estava quando eu caí. É no ponto que eu estava quando eu caí. Então, os requisitos de conformidade para processamento, disponibilidade e questão regulatória são pesados para uma IMF. A gente realmente olhou para conseguir garantir isso também no blockchain. Tá? Bom, falando de stack e o setup, o que a gente montou? A gente começou a olhar as opções de blockchain que tinha no mercado, então Ethereum, Quorum, Corda, Hyperledger, para comparar quem que a gente vai focar, né? Pô, tem tanta coisa para avaliar que a gente vai conseguir avaliar em todas as tecnologias. A gente focou em uma. A gente focou em uma para uma coisa bem específica. Por que o Hyperledger? Na época do teste, o Hyperledger ele era o que tinha a maior documentação disponível. Ele tinha um paper muito bom do Instituto Nacional de Tecnologia da Índia, falando como tunar para a gente conseguir transações que beiravam o que a gente precisava garantir aqui. Ele estava super maduro, a IBM estava por trás para garantir também qualquer suporte mais enterprise que fosse necessário. Tá? Então a gente decidiu mergulhar na avaliação do Hyperledger. Tá? Então foi Hyperledger 1.4. LevelDB, ele por padrão vem com CouchDB. O CouchDB ele apresentou várias limitações que eu vou mostrar aqui na nossa avaliação de monitoramento. Então a gente trocou ele pelo Level. O Level ele bem mais rápido do que o Couch. Então falando um pouquinho da configuração do Hyperledger. Foram 2 orders por organização. Orders foram 2 peers por organização, que são os nós que rodam em cada um, tá? Para você manter a disponibilidade. O modelo de ordenação também a gente colocou 2 para testar se a gente conseguir fazer com mais de um. E um cluster de Kafka usando o Zookeeper. O middlezinho a gente já estava na versão 1.4, podia usar o Java. A gente fez um middle em Java, uma aplicação em Spring Boot só para a gente poder ver o que estava acontecendo ali atrás dos panos, e um PG para armazenar o que a gente mandava, para quase que conciliar, para a gente avaliar se o que eu estava mandando estava ficando e ver na persistência. Bom, qual que foi o sizing? Só para a gente ter uma ideia. O sizing foi, cada um dos peers, cada um dos componentes, todos tinham 32 GB de RAM, tá? Para a gente manter uma hegemonia aí. 8 vCPUs para os peers, 6 para o Zookeeper, 4 para o Order e 6 para o Kafka. Essa é a visão da nossa arquitetura final. Eu tenho depois uma do Google Cloud, eu mostro. Mas basicamente cada organização tinha 2 peers, tá? 1, 2, 3, 4. Modelo de ordenação centralizado aqui, usando um cluster de Kafkas. Aqui um middlezinho para a gente poder ver o que estava acontecendo. E um Caliper, que é a solução padrão para mensuração de benchmark do Hyperledger, certo? Bom, como acontece a transação no Hyperledger? Vocês todos conhecem, mas esse é o modelo padrão do que é uma... Não, nem sincronização, tá? Esse aqui é o modelo padrão
de uma transação no Hyperledger, certo? Então você tem o app, ou um cliente que vai tentar submeter uma transação, certo? E primeiro ele vai bater contra o nó local ou o nó que ele escolher. Vamos falar que aqui é o nó local. No nó local eu tenho a fonte da verdade replicada, então eu sei como o estado da minha cadeia está. Ele vai dar esse endosso, certo? Então a gente trabalhou com um endosso para homologar a rede. Esse endosso vai voltar para o meu cliente, eu vou passar isso para o order, e o order vai fazer o broadcast para sincronizar os outros peers. Tá? E essa é o ciclo padrão aí que a gente segue numa transação de Hyperledger. Tá? A gente usou um endosso porque é uma rede autorizada, permissionada de blockchain, de DLT, né? Então não tinha razão para 4 pessoas terem que confirmar se todo mundo que está ali já tem autoridade suficiente para falar que o dado é válido perante um regulador. Tá? Então a gente trabalhou com um endosso só. Agora então, olhando para a sincronização, a gente falou, putz, mas será que funciona mesmo? Será que dá para testar isso aí? E lembra que tem que garantir alta disponibilidade. Então a gente montou um cluster com os nós locais, né? Então de novo, a gente tem 2 nós locais, alta disponibilidade entre eles, sincronização automática, e a rede fala com esse cluster e distribui aqui embaixo. Tá? O outro foi o cenário de DR. DR, cara, explode seu servidor. A gente destruiu o servidor, a gente refez o servidor, tá? Começou a fazer um backup incremental do que era o chain code, um backup incremental do banco de dados, só para restabelecer a aplicação. Assim que ela subiu e a rede enxergou ela, ele começou a sincronizar com a própria rede. Então veja que o próprio DR do seu peer e a rede onde ele está. É um conceito estranho falar de DR para blockchain, mas é assim que a gente conseguiu demonstrar que ele funciona assim como qualquer DR que você for mostrar para um regulador. Tá? Aqui embaixo na tabelinha a gente tinha 1 milhão de registros quando a gente fez o DR, e ele em 40 minutos sincronizou tudo, né, uma taxa padrão aí de 400 TPS. Você consegue limitar isso no cenário de DR, não precisa ser a taxa padrão para uma operação de produção. Tá? Sigilo. Como é que a gente falava que você não expõe os seus dados para o mercado e mesmo assim ainda consegue falar se aquele ativo está com fulano ou ciclano? Como é que você colide dado ofuscado? A gente montou um motor. Né? Então, o motor basicamente, o que é o ativo financeiro? O que é um cara? Um cara é 5 campos, que é esse cara aqui, ó. Então, os 5 campos definem quem é o ativo financeiro. Disso, a gente normalizou esse ativo, então ele virou essa normalização posicional, certo? Cada um com uma regra. E a gente passou um motor aqui de SHA-256. Então, o dado que é trocado, e apenas o dado que é trocado, é esse dado aqui embaixo. Então, ele é criptografado. Ele é criptografado e você vai fazer uma colisão de hashes. Se alguém tiver aquele dado e tiver a chave que monta esse motor, ele vai conseguir colidir e falar assim, ah, legal, então esse ativo já está comprometido no mercado brasileiro. Mas eu não sei qual é o ativo se eu não tenho a chave que compõe ele. Então você garante esse sigilo necessário. Tá? Monitoramento. Pô, vamos testar, né? Como é que a gente dispara esse negócio aí, deixa 1 bilhão de registros rodando e a gente vê se alguma coisa explode. Né? Explodiu, ótimo. A gente não sabia, a gente estava ligando esse negócio. Ligamos, a memória começou a subir. Subir. Batemos 380 gigas, começamos a reiniciar coisas, o cenário ficou estranho, as coisas não funcionavam mais direito, aí já começou a falar, ih, cara, deu errado, não deu certo. Mas, né, começamos a averiguar, entender, cara, o que está acontecendo? Aí a gente foi lá e acertou o Kafka, né, que a gente mexeu. O Kafka estava com uma retenção muito alta, estava com um intervalo de retenção alto demais. A gente deu uma tunada nele, reverteu, e a gente ficou com uma média ali de 10 gigas por hardware, cara, por servidor, em vez dos 300 que a gente estava aqui na frente. Então, conseguimos. Né? Chegamos aí em 4.5 mil transações por segundo, com 32 cores cada um dos servidores. Então, a gente entendeu que a gente conseguiu atingir nossa meta, que era mais ou menos 100 transações por segundo para um mercado normal de duplicata. Tá? Aqui são a composição da nossa infraestrutura do teste. Veja que a gente fez aquele teste com a CERC, com a NASA, com o CERN e com a Disney. Obviamente não foram com esses caras, né, mas era nosso desejo que eles participassem disso aí.
Aqui são os peers, tá? Então cada um com 2 peers. Aqui é o nosso cluster de ordenação. Então você tem os Kafkas com o Zookeeper fazendo aqui o cluster, o Caliper para mensurar, tá? E aqui é o nosso middlewarezinho para poder armazenar no PG só para ver o que está acontecendo, certo? A gente testou conectividade através da rede interna do GCP e por fora, tá? Para a gente poder realmente simular. Cada um está em uma zona diferente aqui, então para evitar também ficar na mesma zona e fazer tendência nesse processo de teste. Quem gosta de falar de custo, por que o custo é importante a gente ver? Porque no final o pessoal vai querer saber, cara, não tem expurgo nesse bicho, e aí? Vou ficar empilhando até quando? Quando é que eu vou explodir esses registros? Né? A gente chegou num custo unitário, então size unitário de 1.4 KB por transação. Tá? E 1.4 são aqueles 2 dados que vocês viram, aquele hash e aquele ID, mais todo o payload de transação que ele troca. Então, se você pegar um certificado X509, que é o certificado de endosso do peer, ele é enorme. Então, o mínimo que a gente conseguiu chegar sem tunar muito ali o Ledger, foi 1.4 KB por transação. E veja que aqui, você no primeiro ano, para um mercado de 700 milhões de registros, tá? Você teria um custo médio aí de 11 mil a 10 mil tera ano, tá? Para um cloud qualquer. Um crescimento diário de 3.6 GB, um anual de 0.8 tera, redundância, tá? Então alta disponibilidade, 20 mil anual, mais a parte de processamento, então aqui são 2 peers também, aqui são 16 vCPUs, porque a volumetria é mais baixa, tá? Então você ficaria com 74 mil anual, um custo de transação de 0.00001 centavos por registro. E veja que esse custo só dobra a partir de 6 anos. Você tem 0.0002. Tá? Lembrando que fator de redução de custo de armazenamento por ano é mais ou menos 8%. Então, isso aqui vai mudar ao longo dos anos, a gente manteve como é hoje. E também estudamos como fazer um expurgo num DLT. É complicado fazer um expurgo no DLT, mas a gente tem algumas soluções. Por exemplo, toda essa troca acontece num canal. Né? Então, o Hyperledger trabalha com canais. Se eu estiver trocando com você o ativo número 1, a gente vai estar no canal do ativo número 1, certo? Se eu estiver trocando o ativo número 2, eu tenho o ativo número 2 com você. Se eu crio um canal que ele é obsoletado por ano, de alguma forma, eu consigo segregar esse canal num disco de storage mais barato. Então seria um soft purge. Eu crio um canal novo para um período específico e eu obsoleto esse canal antigo, ainda consultável, porém com storage mais barato com menos infra. Então seria um expurgo, um soft purge, para você desonerar o seu custo da base quente. Tá? Mas esses foram nossos dados, a gente achou bem legal compartilhar com vocês o estudo de custos. Tá? Tem outras perspectivas aqui que o Order não está, que o Order é meio que uma entidade central, mas esse é o custo aí por pessoa que conecta. Bom, resultados. Né? A gente conseguiu chegar em 4.5 mil transações por segundo, 30 vezes mais nossa meta. A gente conseguiu garantir a conectividade por fora, por dentro da rede, através de rede heterogênea, também fosse estabelecida e estressada. Não conseguimos chegar no 4.5 mil transações por segundo nessa rede heterogênea, ainda estamos testando coisas, tá? Mas uma rede com conexão interna de GCP ou mesmo por fora, uma rede ainda pública da internet, não consegue. Segurança, a gente conseguiu garantir, o AF na ponta e outras soluções, também a gente ficou bem tranquilo quanto a isso. A unicidade, a gente testou milhões de cenários onde cada um enviava lotes ao mesmo tempo para ver se alguma coisa colidia, ele marcava errado, mas não, ele não marca errado. No final do Ledger, ele ordena tudo numa fila só e ele consegue fazer a verificação ali serial dos assuntos, então ele não corrompe realmente os registros, a gente consegue fazer uma ordenação unitária. Sincronia, a gente mostrou, ele sincronizou a rede inteira, todo mundo tinha fonte da verdade, então deu muito certo. Sigilo, foi aquele hash que a gente falou. Custo, a gente passou agora. Governança é um pouco interessante, né? Porque governança, veja que não existe solução onde você vai interagir com um outro participante que não demande algum tipo de governança. Seja ela regulatória, por padrões que vocês vão ter que fazer juntos, seja ela estabelecida pelo menos entre as partes. Então, conversar com os seus parceiros de rede DLT, falar como é que a gente vai propor uma alteração no team code, quem é que faz gestão de mudança, quem é que observa, quem é que monitora.
Então, essas coisas, você vai ter que montar um arcabouço ali de monitoramento, um arcabouço de governança, para conseguir fazer essa gestão integrada dessas empresas. Tá? A gente fez alguns rabiscos e outras coisas, mas isso tem que ser feito realmente numa perspectiva fora do sistema, né, off-chain, para você ter essa governança acontecendo no mundo dos negócios. Né? Continuidade, então, explodimos lá o nosso peer, ele voltou, ele se integrou, ele continuou. Tá? Alta disponibilidade também, os dois nós, em alta disponibilidade, eles funcionaram bem. Vocês ligavam um, o outro acionava, e vice-versa, eles sincronizavam entre eles mesmos. RTO e RPO é zero, né? Porque você volta e a rede sincroniza no ponto que ela estava. E veja que interessante, mesmo aquele nó que ele explodiu, você colocou de volta o nó, a rede começou a enxergar ele, você ainda não sincronizou o nó inteiro naqueles 40 minutos, você já consegue fazer propostas para a rede, ou seja, você consegue voltar a operar olhando para outro peer de outro participante. Então, se o meu nó está fora, eu ainda consigo olhar para o nó de qualquer outro participante e propor transações, e as transações são processadas pela rede. Tá? Bom, esse é o RPO e RPO. A gente ainda está no caminho, tá? Então, estamos aprendendo muito aqui, ainda com esse blockchain. Não chegamos ainda à produção, tá? Como todo bom projeto, atrasamos. Tá? Mas estamos com um caminho, um cenário muito otimista, muito positivo. Veja que a gente queria compartilhar com vocês um pouco do nosso estudo aí, até ouvir um pouquinho de vocês têm experiência com Hyperledger e outras coisas, mas esse é o nosso cenário. Tá? Queria abrir para perguntas, se alguém tem alguma consideração a fazer, ou o que vocês... Limitações do CouchDB. Quando a gente começou a ligar aquele processamento com o CouchDB, ele virou gargalo da inserção. Tá? Porque ele faz uma série de reads and writes. Na parte do read, ele não atendia tão bem quanto o LevelDB, que era só um chave-valor. Limitações do Couch também. A gente tinha um front-end para você poder puxar as informações do Ledger e você paginar isso para a gente poder navegar e ter uma interação dos dados que estavam lá nesse Ledger. Né? O Couch deixa a gente paginar, o Level não deixa paginar. Tá? Então a gente tem uma limitação é essa leitura, que o Couch ele é muito melhor, para você gerenciar tantas queries nele quanto você ter a paginação. O Level basicamente ele serve de um chave-valor para você fazer o transacional mais rápido. Esse foi o que a gente avaliou ali no cenário. A gente conseguiu chegar com o Couch em 1.200 transações por segundo. O 4.500 foi pro Level. No LevelDB vocês colocam o que seria o último status da transação? LevelDB ele fica com o state chain, que é o último estado da transação. Tá? Você tem dois armazenamentos. Tem um armazenamento que é a cadeia de blocos, que isso fica no file system, e no LevelDB você tem o stateDB, que é onde fica o estado final desse registro. Tá? Então você tem dois armazenamentos, um no file system, um no LevelDB ou no CouchDB. Vocês construíram a rede permissionada mesmo ou usaram um serviço, por exemplo, da IBM já de rede permissionada? Não usamos nenhum serviço gerenciado, nenhum PaaS, foi realmente tudo IaaS. A gente montou um serviço de gerenciamento. Nesse caso, a gente simulou um permissionamento pelo certificado, porém não tinha uma CA, que é o padrão do Hyperledger também. Cada peer tinha um certificado no CryptoGem. Então, a gente manteve isso local, mas sem a CA. A CA ficava em cada um dos nós. Não foi gerenciado, foi a instalação completamente IaaS. Tá? A gente estuda agora sim olhar para o IBP, que é o IBM Blockchain Platform, para ver se a gente consegue fazer uma solução madura de produção nele, ou se a gente vai ficar realmente no modelo IaaS. Um dos testes é esse. Se a gente vai se alavancar no passo, a gente vai fazer essa gestão nossa ali da operação. Como vocês pretendem distribuir esses peers e como vocês pretendem que outras pessoas subam essas coisas? O peer tem uma imagem padrão, então ele é um Docker.
Essa imagem é estática e imutável. Cada um poderia ter essa imagem só ajustando algum tipo de configuração para refletir a rede dele, mas o essencial é você olhar para os órgãos, porque uma dificuldade quando você fala de governança ou rede de multi-organização no Hyperledger é você não tendenciar. Porque veja, se você está falando de uma rede onde você tem empresas que talvez sejam concorrentes entre si, né, registrando alguma coisa num ledger, onde quem registrar primeiro leva, certo? Veja que onde o order está, acaba tendenciando essa rede. Se o order ficar mais próximo de mim, eu vou ter menos latência para falar com esse cara e eu vou conseguir ganhar ali uns milissegundos. Tudo bem que isso não é um mercado de milissegundos, como um high frequency trading da Bovespa, uma coisa assim. Mas também você acaba virando um caminho crítico para a rede. E a complicação nesse modelo foi a ordenação. Tá? Porque, veja, se você fala de Kafka, o Kafka ele não consegue fazer um cluster se você está muito distribuído. Então eu não consigo fazer um cluster de Kafkas entre redes heterogêneas, por exemplo. Então a ordenação ela tem que ser, entre aspas, centralizada ou neutra. Imagina que você tem 4 participantes de uma rede para trocar informação e você teria que ter uma quinta estrutura ou infraestrutura ou um cloud separado, onde todos apontariam para esse lugar, lá ele faria esse motor de ordenação e o broadcast para os outros peers. O modelo que tem agora é o Raft. O Raft é a versão mais nova de consenso do blockchain, então não mais precisa ter um cluster Kafka. Tá? Ele consegue fazer uma eleição de líder. Aí você poderia ter cada um dos ordens separados em redes heterogêneas, por exemplo, e a próprio motor de ordenação elege quem está mais apto a fazer a ordenação final, e esse cara vira o capitão da ordenação. Tá? Aí você não tendencia, porque é escolher a máquina. A máquina faz isso como a gente, como o blockchain, a essência é você ter essa não confiança, e o próprio algoritmo resolve para você. A parte da ordenação também, você conseguiria ter isso com o Raft, a máquina escolhendo para você, e você não tendencia a pirar order A ou order B. Fechamos? Tá bom, pessoal, só lembrando que estamos contratando, tá? A CEP fica aí na Paulista, muitos desafios, muitas coisas para serem feitas, tudo que a gente comentou de alta disponibilidade, processamento de volumes aí monstruosos, o mercado de cartão é bem agressivo também, o time lá está bem motivado, estamos aí contratando, quem tiver interesse em falar comigo depois, ou meu e-mail está aí, tá? E é isso aí, gente, obrigado.